Alô, Tapiana! Como estão as descobertas sobre aconselhamento em crises? Pronto para mais uma incursão? Alguns princípios de intervenção em crise certamente já estão delineados. Sigamos para o aperfeiçoamento do conhecimento e da habilidade no aconselhamento em crises. Nesta aula, vamos estudar 4 de intervenções em crises e sugerir algumas ações práticas que facilitam a resolução e a elaboração de crises. Por que estudar 4 modelos diferentes? Porque as crises, as circunstâncias e as situações das pessoas em crises não são únicas. Portanto, o conselheiro necessita perceber variações e necessidades diferenciadas para, então, adaptar os modelos teóricos a cada situação. Modelos de intervenção são passos comuns normalmente necessários para refletir e conduzir o atendimento à crise. Existem modelos simples e úteis em 3 passos, bem como modelos complexos de uma dúzia de passos. O importante é que cada conselheiro identifique algumas ações principais necessárias, sem as quais dificilmente uma crise será elaborada. Os modelos de intervenção devem ser usados como referencial, não como método rígido, mecânico a ser seguido. Aliás, todos os modelos devem levar em conta a predisposição particular de cada pessoa ao reagir em crises. Por isso, nem sempre os passos de um modelo devem ser aplicados cegamente. Devem sim ajustar-se às peculiaridades das pessoas e das situações. Vamos iniciar o modelo de Schneider com o primeiro passo de Schneider. O conselheiro pastoral de crises pode ser convocado por familiares ou através da igreja. Às vezes, o conselheiro já conhece as pessoas. Mesmo assim, precisa apresentar-se, informar de sua disponibilidade e de possíveis propostas de intervenção. A seguir, o conselheiro deve escutar o relato, buscar as primeiras informações e, então, propor um pré-contrato de ações interventivas. Segundo passo, para aprofundar o conhecimento da situação, investiga-se o fator desencadeante ou a causa da crise. Importante também é descobrir as competências e os recursos psicossociais da pessoa e da família para o enfrentamento da situação. Deve-se investigar quais foram as estratégias utilizadas em eventuais crises anteriores. O conselheiro buscará, inclusive, quais valores morais e espirituais a pessoa pratica e como está o fundamento de sua fé em Cristo. No terceiro passo, as definições e conclusões devem ser realizadas em colaboração com as pessoas envolvidas na crise. Melhor ainda, se houver participação de profissionais interdisciplinares como psicólogos, médicos ou outros, trabalha-se em conjunto. Como está o estado emocional da pessoa? Quais são seus recursos materiais? Sempre que possível, as conclusões devem ser arbitradas com as pessoas participantes para que haja consenso. Assim se pode incluir e responsabilizar pessoas na participação da intervenção. Depois de bem delineada a situação e a pessoa em crise, pode-se fechar um acordo de intervenção em crise. Quem vai participar da intervenção? Quais atividades devem ser realizadas? Qual o local dessas atividades? O que acontece quando alguém não cumpre seu intento? Como as partes podem se comunicar, seja por telefone, WhatsApp, etc. Cada situação demanda peculiaridades que precisam ser previstas e tratadas. Com as informações delineadas, planeja-se os objetivos e as ações a curto, médio e longo prazo.
será preciso definir também quem é responsável pelas ações em geral e quais são as pessoas que colaboram. Cada situação demanda itens específicos de planejamento. No passo 5, se promove estabilização emocional através de empatia e disponibilidade. Muitas vezes é necessário promover ações concretas de ajuda e cuidados. Depois, é importante que a pessoa volte a relaxar. Para tanto, às vezes é necessário distanciá-la das causas da crise. Enquanto a pessoa não consegue relaxar, é preciso absorver as crises da ansiedade dela. Muitas vezes, estabiliza-se as emoções quando se faz perspectivas de tempo. Quanto tempo ainda levará para tudo terminar? Neste passo, é muito importante conversar francamente sobre tensões, bem como não desistir do aconselhando, mesmo que este queira desistir ou até se torne agressivo. Como saber se a intervenção já fechou? Em geral, crises necessitam de acompanhamento de 6 a 8 semanas. Quando a pessoa já demonstra capacidade de seguir, embora das psicossomatizações, ela demonstra estar pronta para o fechamento da intervenção. Todavia, nenhum desligamento deve ser abrupto ou unilateral por um só. Quer dizer, é preciso conversar longamente sobre o fechamento até para prevenir recaídas. A partir de agora, apenas se cita os próximos modelos de intervenção em crises, pois, em certo sentido, alguns itens se repetem. Edward e Jones desenvolveram um método para leigos poderem auxiliar pessoas em crise. Eles pensaram em algo bem fácil de ser memorizado e realizado. As 4 letras, o acróstico A, B, C e D, norteiam as ações. O método consiste em 4 tempos em que o conselheiro tenta oferecer ajuda. O objetivo deste modelo é ajudar a resolver a crise imediata e restaurar a vítima até um estado de normalidade. As letras A, B, C, D são o acróstico das palavras em inglês. A de Achieve Contact, realize o alcance e o contato. Neste tempo se providencia segurança, restauração da força e do autocontrole da pessoa. B é de Boil Down the Problem. No segundo tempo, minimiza-se os efeitos e os danos do problema. Como? Permitindo que a pessoa fale, reaja, manifeste suas emoções. Facilitando que conte o que aconteceu. Investigando fatos para prevenir outros problemas e incentivando a retomada do autocontrole e da autonomia. C de Cope with the Problem. O terceiro tempo desafia a pessoa a lidar com o problema. Agir, muitas vezes, tira a pessoa da passividade da vitimice. Ao ajudar a descobrir o que pode ser feito e a reiniciar a vida, a pessoa encontra a saída para a crise. E, finalmente, D, de Determine the Meaning of the Event. No último tempo, a pessoa determina o significado do ocorrido. Este é o passo em que a vontade de Deus pode ser discutida. Aqui cabem muito bem todas as questões espirituais a respeito da vida e dos sofrimentos, bem como a aplicação dos recursos da graça, a oração, leitura da palavra e a comunhão. O terceiro modelo, que você encontra na apostila em detalhes, é de Carl Slayko. Este modelo é de muito fácil compreensão e aplicação. Ele analisa 5 passos de intervenção sobre 4 perspectivas. A fase, B, os objetivos, C, o que fazer, D, o que não fazer. Simples assim. Cito apenas as 5 fases. O restante, você vai garimpar em seus estudos na apostila. Uma planilha
facilita a aprendizagem destas 5 fases, lá na apostila. Primeiro, então, estabelecer contato, assim como já apresentado em outros modelos. Então, determinar a dimensão do problema. Isso demanda investigação e o diálogo com a pessoa afetada. A seguir, buscar possíveis soluções dentro dos recursos existentes ou a serem providenciados. Então, iniciar ações concretas envolvendo o maximamente possível a pessoa afetada. E, por fim, dar seguimento no acompanhamento da crise até ela estar resolvida. Fácil, não é? A seguir, apresento o último modelo nesta aula, que também está na apostila. Muitas vezes, as crises não são apenas individuais, elas se manifestam nas famílias, até por causa de suas dinâmicas disfuncionais. Vejamos o modelo de intervenção em crises aplicado à família de Frank Pittman. Este modelo de intervenção sugere trabalhar com 7 passos. O primeiro passo é atender à emergência. Lembra da família. Emergência ainda não é crise, é um estado de estresse que pode levar à crise. Quanto antes a família tratar dos motivos tensionais, tanto melhor poderão prevenir a crise. Ouvindo cada membro da família, o conselheiro faz o contato e levanta dados sobre o que acontece e como cada um está. Há uma tendência natural das famílias de designar um membro como causador dos problemas, às vezes chamado de bode expiatório. A terapia familiar sistêmica desconstrói a compreensão de que uma só pessoa na família tem problemas ou é o problema. Pittman afirma que todos participam da construção das emergências e das crises. Por isso, todos os membros familiares precisam ser comprometidos a buscar as causas e a resolver as consequências da crise. O conselheiro pastoral deve comprometer a família com este propósito. Para que haja contribuição de todos na resolução da crise, é preciso que haja um consenso relativo a respeito de o que é a crise. O fator desencadeante, as causas, padrões de conduta, as consequências. Quando uma família entra em relativo consenso quanto à definição da crise, grande parte dela já se resolve. Depois de haver acordo relativo a respeito das causas da crise, no 4º e 5º passos, o conselheiro pastoral pode desenvolver conselhos iniciais gerais e específicos de como proceder para resolver a situação crítica. Crises desafiam os padrões de conduta das famílias. Muitas vezes as famílias resistem em mudar tais padrões. São justamente as crises que facilitam as mudanças. Por isso, no passo 6, o conselheiro terá que negociar essas mudanças, enfrentando as resistências. E no passo 7, a meta da intervenção em crises familiares não é solucionar todos os problemas da família, mas sim ajudar a família a suportar o evento traumático, atenuando os efeitos negativos e incrementando as probabilidades para o crescimento pessoal de cada um e a familiar. As crises desvendam como a família realmente funciona. Muitas vezes, depois da intervenção, pessoas precisam ser encaminhadas para profissionais de ajuda, às vezes para tratar as consequências das crises, outras para prevenir novas crises e ainda, por vezes, para terapia familiar que promova um crescimento de todo o sistema familiar. Em todos os modelos de intervenção até aqui apresentados, o conselheiro pastoral precisa buscar os recursos existentes para a resolução das crises,
olhar os problemas pode paralisar algumas pessoas. Cito a seguir 3 tipos de fontes de recursos para ampliar a visão das possibilidades. Primeiro, recursos pessoais. Recursos pessoais são características que podem facilitar o enfrentamento e a elaboração de crises, como o senso de realidade, habilidades emocionais e sociais, a maturidade espiritual e de fé e o treinamento em dificuldades da vida. Recursos pessoais de cristãos consistem na prática da oração, da leitura da Bíblia, a manutenção da comunhão com os santos. Pessoas que conseguem entregar suas vidas incondicionalmente à vontade de Deus enfrentam os desatinos da existência com a convicção que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Segundo, os recursos instrumentais. Estes consistem nas habilidades sociais das pessoas, nos recursos financeiros e materiais. Os recursos instrumentais espirituais úteis na elaboração, no atendimento a casos de emergências e crises podem ser divididos em 2 categorias: recursos ministeriais e recursos dos dons do Espírito Santo. Terceiro, os recursos sociais. Os recursos sociais são de natureza imediata e de natureza formal. As experiências de outras pessoas, a ajuda prática de amigos, parentes e conhecidos são os recursos sociais imediatos, que podem fazer toda a diferença no enfrentamento de crises de toda espécie, inclusive das crises familiares. A rede de relacionamento sempre deve ser investigada para descobrir possibilidades de apoio e ajuda. Fazem parte dos recursos sociais formais todos os serviços públicos de assistência às pessoas, os serviços especializados de saúde, de direito, da defesa civil, da polícia e outros, bem como da assistência social de ONGs e de OCIPs, bem como OASs. Cabe ao interventor em crises conhecer e manter contatos prévios com os recursos sociais de natureza formal para poder integrá-los aos cuidados de pessoas que entraram em crise. O conselheiro pastoral, que exerce intervenção em crises, precisa habilitar-se para intervir com a necessária diretividade e com toda a assertividade possível. Diretividade é a iniciativa e o movimento do conselheiro para orientar e até decidir questões importantes quando necessário. Assertividade é a capacidade de observar o quanto o aconselhando necessita desta diretividade e quanto o próprio aconselhando já consegue escolher e decidir por si mesmo. Intervir em crises, portanto, demanda muita experiência, bons estudos na apostila didática.